agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nosso convidado é Camilo Vanucchi, jornalista e escritor, autor dos livros Marisa Letícia Lula da Silva e Vale de Perus, uma biografia. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Boa noite, Camilo. Obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é minha, Breno. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho aí com o Sub40. Mesmo eu sendo um pouco de um gato ao contrário aí, para mentir um pouquinho a idade para menos. E um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho do Ópera Mundi. Camilo, qual é o ponto de partida? Onde e quando você nasceu? Eu nasci em São Paulo, em setembro de 79, alguns dias depois da anistia. São Paulo capital, morei aqui a vida inteira, continuo aqui. Você é filho de um ex-preso político, militante histórico da resistência à ditadura, Paulo Vanucchi. Também é da tua família Alexandre Vanucchi Leme, assassinado pelo regime militar, cujo nome é homenageado pelo Diretório Central de Estudantes da USP. Como é que foi tua infância e juventude em uma família com essa história? Eu acho que a gente tratou com naturalidade algumas coisas que talvez não chegassem tão cedo ou em todo mundo esses temas, né, que você mencionou agora. Não era um assunto recorrente, mas era uma militância recorrente. O meu pai sempre foi muito militante desses temas de direitos humanos, memória, verdade, e também trabalhou no PT, na formação, assessor do Lula e tudo isso, e isso acabou incorporando, né, na vida, assim. Eu tenho uma coisa assim, na minha adolescência eu vi isso com mais clareza, porque eu comecei a ler muita coisa sobre ditadura, era um tema que intuitivamente também, era um tema que me interessou bastante. Brasil Nunca Mais, e um monte de outros trabalhos nesse sentido que eu fui lendo, né, Lamarca, o que é esse companheiro, enfim, as coisas iam chegando para mim, eu ia assistindo, ia lendo, e isso se tornou muito presente. E o Alexandre era essa figura que eu não conhecia direito, né, porque, bom, eu nasci, ele já tinha morrido muito tempo antes. Ele é primo do seu pai. Ele é primo do meu pai, ele é primo da mesma idade do meu pai, os dois são de 1950, ele era primo e irmão, assim, muito próximo, e os dois acabaram atuando, né, na LN, né, naquele período. Meu pai foi preso em 71, e o Alexandre foi preso em 73, com 22 anos, e foi preso e morreu, sob tortura, foi torturado até a morte. E para mim era aquele quadro, era aquele retrato com óculos, não sabia muito bem quem era, até porque a família, eles eram primos, mas meu pai de São Joaquim da Barra e o Alexandre de Sorocaba, porque o pai do meu pai foi embora para São Joaquim da Barra e tocou a vida lá. Então também eu não convivi com as irmãs do Alexandre, assim, era uma figura muito mais de livro do que de convivência familiar, né? E depois eu entrei na USP, era curioso, assim, falei, pô, Alexandre Vanucchi Leme, é o primo do meu pai, e acabei sabendo mais ou menos quem era, mas ali, com 17, eu entrei com 17 anos, 17, 18, acabei estudando mais. Eu lembro até uma coisa curiosa, também, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, 73 ele morreu, 97 eu entrei na USP, 98, meu segundo ano na USP, teve um evento lá na história, de 25 anos da morte do Alexandre. Eu participei de tudo, fui assistir, para mim era uma coisa meio de novidade, eu era um público normal assistindo aquilo, como qualquer outra pessoa conhecendo ali muito da história, eu tinha 18 anos. Mas é isso, assim, uma convivência que foi muito próxima nesse sentido de que
Eu sabia do meu pai preso, 5 anos preso, né? Não é pouca coisa. Seu pai ficou preso entre 71 e 76. Isso. Ele, inclusive agora, em janeiro ou fevereiro, eu não lembro, não sei de cor a data, mas eu lembro dele falar, puxa, hoje faz 50 anos que eu fui preso. Que agora em 2021 fez janeiro ou fevereiro, 50 anos da prisão dele. E acabou que se tornou muito forte depois, assim, né? Acabei lendo muito e... Você é o primogênito? Eu sou o primogênito, nasci em 79, sou o mais velho, eu tenho 3 irmãs, e eu sou filho único do primeiro casamento. Então depois tiveram 2 casamentos com 3 irmãs que eu tenho. E a sua mãe também era militante? A minha mãe era militante, não tão forte, assim, ela não participou da ALN, mas foi militante mais depois, assim, mas o irmão da minha mãe foi o colega de ALN do meu pai. Quem Chama que é? Reinaldo Morano. Chama Reinaldo Morano, ele fazia medicina, meu pai também fazia medicina na época. O Reinaldo Morano fez a medicina até o final. Depois que ele saiu, ele ficou 6 anos preso, 1 ano a mais que meu pai. E depois que ele saiu, ele completou e ele é psiquiatra, psicanalista. Mas é uma figura também ali que foi da... Aí ele foi em 68, não, já preso, 70 ou 71, o meu tio ele foi nomeado presidente do Centro Acadêmico CAOC, lá o Oswaldo Cruz da Medicina, numa atitude ousada de que ele estava preso e escolheram ele para ser, se eu não me engano, o presidente, mas ou então algum diretor ali. Então, os dois foram da ALN, uma militância muito forte, participaram de várias coisas ali na resistência. Minha mãe era a irmã do Reinaldo e conheceu meu pai na cadeia. Então, assim, eu ainda tenho essa história. O meu pai e minha mãe se conheceram porque ela ia visitar o irmão dela, e o meu pai era colega de ALN, colega de cela, do Reinaldo. E aí que eles se conhecem, namoram. Quer dizer, não é que ele deve a sua mãe um cunhado, ele deve ao cunhado sua mãe. Se ele deve ao cunhado da minha mãe. Ele conheceu assim, sua mãe por causa do seu cunhado. Por causa do irmão dela. Isso. E no casamento deles, o meu tio, o Reinaldo, ele vai escoltado, porque ele não tinha sido solto ainda. O meu pai é solto, ele fica, acho que, 6 meses, 9 meses a mais ainda depois. E no casamento do meu pai com a minha mãe, o meu tio vai... aliás, outra coincidência, a pessoa que eu estou agora biografando para o Instituto Vladimir Herzog, para um projeto deles, fez o casamento do meu pai e da minha mãe. Dom Angélico Sândalo Bernardino, era bispo auxiliar do Dom Paulo Evaristo Arnes. Quem fez o casamento. Fez o casamento. Então, eu tenho trabalhado pelo menos há 5 anos aí com memória, verdade, justiça, e essas coisas todas vão se cruzando, né? Claro. Deixa eu perguntar uma coisa. Você, nesse ambiente familiar, no qual a política tem um peso grande, você foi fazer escola, você fez escola, fez sua vida educacional toda, você se envolveu com o movimento secundarista, movimento estudantil? Não, quase nada. Eu fui do Grêmio no 3º ano do ensino médio. Você fez ensino médio aonde? Uma escola particular, chama Santa Cruz, uma escola da elite, assim como o pessoal costuma falar aqui de São Paulo. Eu entrei no jornalismo na ECA, e daí eu não participei de movimento estudantil, só de bastidores, com amigos próximos, mas eu não fui uma liderança e não tive envolvimento maior. Eu trabalhava, eu fiz faculdade à noite, comecei a trabalhar cedo com redação, no 2º ano da faculdade, acho, e na redação convencional, assim, fiquei 7 anos na Isto É, fazendo revista. Não era Isto É que foi depois, era uma outra Isto É antes, melhorzinha, na época que eu trabalhava ali. Ainda não era da fase da Quanto É. Não era da fase da Quanto É.
uma pessoa que dirigia ali, que era o Hélio Campos Melo, que você deve conhecer, deve ter convivido depois, deve ter convivido bastante antes. Eu lembro de coisas, nessas minhas memórias, né, e andanças, eu lembro de ver coisas suas em 89, na campanha eleitoral do Lula, livro editado pela Escrita, assim, coisas de entrevista com candidato, essa coisa toda. E eu participei, e o Hélio Campos Melo participou ali de 79, 80, a prisão do Lula enfim. Mas estou destoando aqui, mas eu trabalhava na Isto É, já quando até queria te fazer uma pergunta sobre isso. Você se formou no jornalismo em 2001, né? E passou a primeira década do século trabalhando, como você disse, na Isto É, e depois na Época. Não sei se eu estou certo aqui na minha pesquisa. Esse jornalismo entrou numa profunda crise, esse jornalismo de revista encolheu profundamente. Como é que foi viver esse processo? Quando eu entrei São dois processos diferentes. Quando eu entrei na Isto É, estava um momento de renovação e com emprego, porque estava sendo o boom da internet, digamos assim, e veículos ainda eram lançados e tudo isso com porte. Eu lembro que quando eu entrei na Isto É, a Isto É tinha sido dado uma esvaziada por conta de o UOL sendo lançado, o valor econômico sendo lançado. Quando eu fui para a Isto É, eu tive uma mesma semana entrevista no Valor, que estava montando a equipe, e na Isto É. Agora, eu passei 7 anos lá e aí veio um gap muito forte, assim, de a internet entrando com muita força, a Isto É ficando para trás na coisa da internet, e já era uma fase de recursos faltando, recursos sendo direcionados para a internet, coisas assim. Eu fui da Época São Paulo. A Época São Paulo ela era uma revista que saía junto com a Época, como tem a Veja São Paulo agora, mas eu participei agora não, né? Já existia muito tempo antes, mas é que a Época São Paulo não existe mais. Eu participei do número 0 da Época São Paulo, eu entrei antes para construir esse modelo de entrevista, foi da equipe de revista, fui da equipe fundadora da Época São Paulo. Eu acabei ficando bastante tempo ali, eu fiquei 5 anos ali. Quando eu saí, eu era o mais velho, não tinha ninguém, tinha trocado 3 vezes do diretor já da revista, eu continuava ali, eu tinha passado, fui editor da revista, eu gostava muito dela por vários motivos, assim, tinham reportagens profundas, jornalismo, um texto que era meio literário, assim, várias coisas muito legais ali. Mas, putz, era no momento em que você tinha uma revista de cidade, ela saiu uma vez por mês, que era uma coisa totalmente fora de... Ela tinha um guia, como é que você faz um guia mensal de restaurantes, de cultura, etc. e tal. E a briga maior, no finalzinho, eu saí dela em 2012, eu estava ali há 2 anos, assim, já brigando, dizendo as pessoas não vão pegar uma revista em papel para escolher o restaurante, e escolher o cinema, escolher o teatro, escolher a balada. A gente tem que estar no celular. E isso ficou uma coisa assim, as coisas não andavam ali quase 2 anos sem conseguir criar um aplicativo, um portal que funcionasse, e eu acabei saindo falando, isso aqui não vai dar certo. A revista estava já em franco declínio, e eu saí de lá, eu quis sair em dezembro de 2012, e ela durou mais 6 meses e fechou. Mas de fato é isso que você estava falando, assim, era um momento em que a revista estava em declínio total, as coisas tentando migrar para a internet, mas algumas conseguindo e outras não, e a gente fazendo um jornalismo local de cidade no momento total de você conseguia ler o Guardian, conseguia ler os jornais do mundo inteiro, e como é que se fazia um jornalismo de cidade naquele momento tinha uma outra pegada também, você precisava ser muito serviço e uma pegada também de disputa, né? Eu lembro dessas disputas, ciclovia, ciclofaixa, como é que você tinha que disputar a cidade com valores que eram oportunos para você ter o cidadão ali com direito à cidade, que era uma coisa que a gente falava bastante ali dentro. Numa corporação Globo, né? Quer dizer, tinha também essa disputa, que eram os valores a gente fazia uma revista que ela era muito mais progressista do que era a Editora Globo naquele momento, disputando esses valores do cidadão paulistano que
que vive a cidade. Enfim, acabei saindo em 2012 e acabei tocando outras coisas desde então. Temos aqui algumas perguntas. Do Rogério Sotile. Camilo, dizem que você foi ator e roqueiro. É isso? Vixe. Cara, não fui ator nem roqueiro propriamente dito, mas tive banda, eu componho letras até hoje, quando algumas pessoas me pedem para compor letras, mas nunca fui profissional, nunca trabalhei com música nesse sentido, fiz poucas coisas com música, e também ator fui totalmente amador. Fui 4 anos ator amador, 2 anos de ensino médio, 2 na faculdade, mas a gente está falando coisa de 16 a 19, 20 anos, e depois não tive mais essa experiência, apesar de gostar muito, e hoje ter alguma coisa ainda quando aparece como letrista, não é uma coisa que eu mantive. A grande vantagem que o teatro me trouxe foi que eu conheci a minha mulher, que é minha mulher até hoje, a Aline, no grupo de teatro ali, com os atores. Ela é professora de inglês e eu, jornalista, biógrafo, escritor. Ninguém seguiu aí nenhuma dessas carreiras. Tem uma outra pergunta da Ilara Culpo. Com toda essa perseguição, o psicológico de vocês é bem resolvido? Sei lá, viu? Não sei se a gente é bem resolvido por... Acho que os outros que podem fazer uma temperatura melhor disso, mas eu não tive um envolvimento, pessoal, né? Não apanhei, não fui preso, não tive nada desse background. Então, para mim, é uma coisa de história, de pesquisa, de ouvir, né? Muita história oral também, gosto de conversar sobre o assunto, mas de uma sensação de militância que acaba forçando na gente, assim, de ficar muito forte, que é essa sensação de que, puxa, a gente está com o presidente da República que homenageia o Ustra, que diz que tem o livro de cabeceira dele, os torturadores até hoje nunca foram condenados, julgados no Brasil, e essa coisa que eu acho que eu fico, assim, acho que a transição para a democracia é totalmente incompleta até hoje, tanto tempo depois, né? Eu tenho 41 anos, nasci no ano da anistia, quer dizer, faz 41 anos que eu ainda acho que a anistia não valeu para o lado de lá, precisa rever essa história, são crimes de lesa humanidade, imprescritíveis, desaparecimento, ocultação de cadáveres, continuam existindo crime até hoje. Então são coisas que eu acabo tendo, não sei se com psicológico, mas com uma questão de que são gavetas, escaninhos que não foram fechados. E isso talvez ainda me leve, me empurre a trabalhar com sistemas ainda hoje e querer batalhar pela memória e verdade, para que essas coisas não desapareçam. Camilo, essa experiência de repórter, esses 10 anos na Isto É, na época São Paulo, é que te levou ao caminho de produzir biografias? Quando é que a biografia se transformou no teu gênero preferido? Considerando que você já tem publicadas uma biografia do empresário José Alberto de Camargo, ex-diretor do Instituto Lula, da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, e está concluindo a biografia da histórica militante por direitos humanos, Margarida Genevois, além de ter chamado o livro sobre a Vala de Perus, onde o regime militar enterrou numa cova comum tantos militantes, de uma biografia. Eu tenho uma coisa que é assim, né? Eu comecei numa revista semanal, fui para uma revista mensal, depois comecei a fazer livros. E daí eu fico falando que, eu estou indo o caminho contrário da... Bom, hoje eu tenho uma coluna semanal também. Mas eu acho que eu fui trabalhando o jornalismo de um jeito assim, em vez de eu escrever todo dia, com a notícia, com a informação mais rápida, eu acabei caminhando para um ambiente, digamos assim, profissional, de escrever uma coisa com mais tempo de produção. Mesmo na revista mensal,
eu fazia 2, 3 matérias por mês, mas tinha matéria que eu ficava 2, 3 meses fazendo, e trabalhei bastante perfis, coisas desse tipo, né? E isso caminhou em paralelo, né? Eu fiz a biografia que você mencionou aí, as memórias do José Alberto de Camargo, foi em 2007. Eu era jornalista da Isto É. Aliás, eu fiz a biografia em 2006 como jornalista da Isto É, e quando eu lancei a biografia, que foi no começo de 2007, fazia semanas que eu tinha largado. Assim, eu larguei, a Isto É não aguentava mais aquele esquema, que já depois de uma transição que teve lá, de uma mudança de diretoria, de direção, e acabei fazendo essas memórias. E depois caminhou paralelo, assim, o que eu acho que foi o que aconteceu mais recentemente, assim, foi a biografia política, sabe? A biografia, essa seleção de histórias e de temas que tem a ver com resistência, com ditadura militar, com memória e verdade, que eu acho que foi muito depois de 2016. Em 2016, eu fui membro e relator da Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo. Uhum. Foi o último ano do Haddad na Prefeitura de São Paulo, e foi uma coisa assim, foi nova na minha vida, assim, por essa experiência que eu tinha já familiar e de direitos humanos, mas eu nunca tinha imaginado trabalhar com uma comissão da Memória e Verdade. E o Audálio Dantas, ele me recomenda ali, ele me indica, quando o César Cordaro, que era um dos 5 membros da comissão, deixa a comissão no comecinho de 2016, faltando 9 meses, 8 meses para terminar o mandato da comissão, ele joga o meu nome ali. E aí ele me liga perguntando, você topa? Eu falei, putz, eu topo. E foi muito legal a experiência, porque foi corrida, o assunto era difícil, mas, ao mesmo tempo, assim, eu entrei ali já sem tempo de eu pegar uma pesquisa para fazer. Porque eles tinham produzido, mas ninguém tinha escrito nada, e a gente tinha em setembro que entregar o relatório, depois eu pedi para prorrogação até dezembro, e eu estava ali com aquelas pessoas que eram militantes históricas, né? O Firmino Fecchio, Teresa Lajolo, Adriano Diogo e o Audálio Dantas. Todos eles, assim... Eu era como é que fala? Caçula. Caçula ali, mas com a função de juntar aquelas coisas que eles tinham produzido e escrever o relatório. E fazer as recomendações, né? Todas as comissões, da verdade, historicamente, tem o capítulo ali de recomendações para o poder público de como fazer para que a história não se repita. Eu abracei aquilo lá, foi uma experiência gigantesca e para mim ajudou muito a focar nesse tema, né, que acabou depois estando presente em muitas coisas que eu fazia. Ali eu já estava fazendo a biografia da Marisa. Uhum. A biografia da Marisa também é essa conexão, porque assim, quando eu fiz o livro do Camargo... Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Vai interrompendo, ele começa a falar. Na biografia da Marisa. Já está no pente essa pergunta. Mas antes eu queria te fazer antes de perguntar sobre algumas das biografias que especificamente você escreveu ou está escrevendo, eu queria te fazer uma pergunta mais genérica. Quem é que são teus biógrafos preferidos, que te servem como referência? Breno, eu acho que, assim, se eu fosse falar, eu acho que é o Fernando Moraes, que eu acho que eu gosto mais, assim. O Rui Castro é um cara que eu li bastante e leio muito, assim, eu tenho paixão pelo Chega de Saudade, que é um livro que ele fez, a história da Bossa Nova. É uma biografia mais ou menos, é como se fosse uma biografia da Bossa Nova, porque ele acompanha ali o João Gilberto e o Tom Jobim, principalmente, e a partir dessas duas experiências ele constrói a história da Bossa Nova. Mas leio outros, acabam caindo coisas, assim, eu acho que tem várias, né, Mário Magalhães é fantástico, tem várias histórias, vários autores, assim, que estão trabalhando, que eu acabo lendo. E coisas menores, assim, eu gosto muito de biografias que não são aquelas biografias também de 600 páginas,
Porque, em geral, a gente trabalha biografias como assim, uma obra definitiva, a pessoa precisa contar tudo sobre a figura. E eu acho que as biografias também são processos e elas vão se sobrepondo. Assim. Então, sei lá, o próprio Audálio Dantas que eu falei tem do Vladimir Herzog uma biografia ótima. Eu li recentemente, 2 meses atrás, acho uma biografia da Nara Leão, que é do Tom Cardoso, ela é curtinha, ela é rápida de ler. Eu acabo sendo um consumidor também de biografias, assim, aquelas que são, né, que a gente fala, Fernando Moraes, Rui Castro, o Mário Magalhães fazendo as biografias parrudonas, né? Como é que chama? O Lila Neto, são caras muito bons, assim, eu acho, na arte do ofício. Mas também acho muito legal quando pega biografias que tem 200, 300 páginas, que são feitas de uma maneira um pouco mais ágeis, assim. Mas esses são os biógrafos, assim, que eu acabo lendo mais. Eu gosto muito de história do Brasil, né? Então acabo lendo bem menos biografias internacionais. Tenho lido muito mais esses caras, porque são a nossa democracia, a nossa história política, a nossa coisa. Vem cá, como é que você decidiu fazer a biografia da Marisa? Ela tinha originalmente um outro título, né? Marisa e Lula, companheiros. Por que você decidiu mudar o título? Por que você decidiu escolher essa biografia e mudar o título no meio do caminho? Cara, esse título ele não foi ele foi um título que durou muito pouco. O título foi no momento que eu falei assim, puxa, acho que a minha história eu estou contando tanto do Lula. Eu estou respondendo essa pergunta primeiro com a segunda parte, depois eu chego na primeira. Tá bem. Mas chegou no momento que eu estava achando que eu estava contando muita coisa do Lula no livro também. Falei, será que isso aqui não é uma história do casal? Mas durou pouco Foi uma coisa que eu cogitei ali e depois voltei no título, que era um título, não é no título, mas ela surgiu como uma história da Marisa e voltou e foi lançada como uma história da Marisa. Tem bastante Lula ali no livro, mas ela ainda assim é uma história que eu considero da Marisa, até como o livro Olga, do Fernando Moraes, também em muitos aspectos parece um livro do casal, porque você começa a ler, tem um capítulo sobre ela, um capítulo sobre ele, um capítulo sobre ela, um capítulo sobre ele. E eu achava que tinham coisas parecidas ali, porque o Prestes era muito conhecido e a Olga não, quando o livro foi feito, do Fernando Moraes. Em alguns aspectos eu achava que tinha uma coisa parecida, assim, eu estava contando a história da Marisa para um leitor que estava careca de saber quem era o Lula. Então, em muitas vezes eu acabo trabalhando a história da Marisa tendo o Lula como uma escada, digamos assim, uma forma de uma referência ali para construir a história dela. Mas a Marisa era assim. A gente já falou aqui sobre a história que eu escrevi do Camargo, né? O Camargo, o barato no Camargo é porque ele ficou 30 anos presidente de uma empresa chamada CBMM, que é uma empresa do Grupo Moreira Salles, que é uma empresa que explora, é uma mineradora e metalurgia de nióbio. E esse nióbio que um monte de gente fala, que tem um monte de mito em cima disso, que é esse metal que o Brasil, nessa mineradora que produz nióbio em Araxá, no interior de Minas, responde por 95% do mercado mundial de nióbio, que é um metal que, por ter uma característica de que você põe um tiquinho assim numa liga de ferro, você joga o ponto de fusão, que é quando é que o ferro vai derreter, para 5.000 graus Celsius. Mas trocando em miúdos, é assim, não vai derreter o ferro se você colocar um pouquinho de nióbio. Então, por causa disso, o nióbio de Araxá, do interior de Minas, ele está nos foguetes da NASA, nos oleodutos que cruzam a Sibéria, transportando gás, os gasodutos e oleodutos da Sibéria para a Europa, e todos aqueles arranha-céus da China, com 100 andares, 80 andares, não sei o que lá, em Xangai, todos eles têm o nióbio de Araxá, o nióbio brasileiro,
do Grupo Moreira Salles. E o Camargo foi o cara que ele pegou aquilo como uma mina. Muito caseira, muito pequena, com uma dimensão muito pequena nos anos 70, começo dos anos 70, em Araxá, e ele foi bater na porta da China comunista, da Rússia comunista, Guerra Fria, anos 70, tudo isso, acabou construindo um negócio gigante de pronta entrega do nióbio, que um dia chegava na Ásia, com subsidiárias nos Estados Unidos, na Alemanha, em Tóquio, né, e no Japão. E daí, mas enfim, eu contei a história desse cara e depois, assim, nos anos 2000, ali depois que o Lula vira presidente da República, ele assume o Instituto Cidadania, que era o instituto que o Lula presidia antes de virar presidente e que depois virou o Instituto Lula, né? Depois que o Lula saiu da presidência, mas na presidência do Lula, o Camargo foi tocar o barco ali, tocar a lojinha na ausência do Lula. Em 2007, a gente lança a biografia do Camargo e a gente faz um evento de lançamento em Brasília. E nesse evento de lançamento em Brasília, a Marisa vai. O Lula não vai, porque ele não consegue ir, mas ele queria ter ido, etc. e tal, mas fica preso no Palácio do Planalto naquele dia. Tem um ministro que cai no mesmo dia que a gente foi lá fazer o lançamento, mas a Marisa vai. E daí, Brena, é curioso assim, essas coisas do imponderável, né? Então, uma conversa nesse momento mostrando para ela o livro, a Marisa, ele e eu, ela folheando o livro, e ela começa a perguntar para ele assim, como é que é fazer uma biografia, quanto tempo demorou, como é que o Camilo fez as entrevistas, quantas entrevistas foram. Ela estava curiosíssima para saber. E o Camargo vira para ela e fala assim, Marisa, você devia fazer as suas memórias, porque as pessoas vão gostar de saber. E ele mencionou ali, tudo isso o Camargo, né? Uhum. Você foi babá com 13 anos de idade, você foi operária, né? Teve a história de que você perdeu o seu marido assassinado, grávida. A história é trágica ali, os primórdios ali da história, antes dela se tornar a pessoa pública que ela virou depois, né, por ter sido companheira do Lula. E daí ela fala assim, não sei o quê, acho que, quem sabe, um dia, tirou o bonde de campo, mas eu comentei na hora, eu falei assim, não, eu acho que você devia fazer mesmo, eu gostaria muito de ler. E o Camargo fez a brincadeira na hora. Lê não, você vai escrever. Eu levei na esportiva, brinquei, né, virei para ela e falei, Dona Marisa, quando a gente começa? Eu posso me mudar para Brasília amanhã. Ou semana que vem, vai que seja, eu mudo para cá e a gente começa a tocar isso aí. Mas ela desconversou. Eu sei que daí, Breno, também não queria ficar muito tempo nisso, porque eu conto essa história e acabo demorando para contar, porque é cheia de coisas no meio. Mas eu sei que aí virou um negócio, eu não frequento Marisa, nunca frequentei assim, mas a cada 2, 3 anos encontrava ela em alguma coisa, algum evento, congresso, essas coisas de campanha, coisas do tipo. Quando eu encontrei, virou uma coisa que eu falava assim, Marisa, aquela proposta lá continua de pé, quando você achar que é hora, não sei o que e tal. Em 2015, eu falo isso para ela e ela vira e fala assim, olha, eu conversei com os meus filhos, conversei com as minhas amigas, conversei com o Lula e eu acho que eu vou topar, sim, da gente fazer. E como é que é? Ela quis saber de novo. Ela falou, você pode ir na minha casa? Você pode ir lá uma vez por semana? Eu vou te contando. Porque a minha ideia era fazer memórias, não era uma coisa... Podia ser um livro assinado por ela, escrito junto, né, com Camilo, aquela coisa toda. Mas para ela contar a história dela. Claro. E daí ela falou assim, não, vamos esperar só virar o ano, não sei o que e tal. Eu sei que foi passando, virou o ano, eu entrei lá para a Comissão da Verdade, que eu te contei, eu não ia conseguir fazer, e a gente achando assim, a Marisa está aí, não for agora, em setembro, outubro, termina isso aqui, a gente começa a fazer, não sei o que e tal. Entreguei o
relatório lá, as 500 e tantas páginas da Comissão da Verdade de São Paulo em dezembro de 2016. Em janeiro de 2017, quando eu acho que vou começar a fazer a história dela, eu vejo pelo jornal a notícia do AVC. E daí eu até falo assim, bom, então esquece, deixa para lá. Não era uma coisa fazer a biografia dela, não era eu queria fazer as memórias, queria que ela contasse, queria poder sentar do lado dela e ouvir. E daí eu sei que eu fui no Sírio-Libanês, no dia 2 de fevereiro de 2017, quando a família já noticia que vai fazer doação de órgãos, etc. e tal. Eu chego lá, abre o elevador no andar em que ela estava internada. Essas coisas do destino, o elevador abre, assim, eu estou até distraído no celular, vendo os negócios. Aí entra numa sala que está o Lula sozinho, pegando uma água. Ele tinha deixado a sala lá da UTI e tal, tinha ido pegar uma água, tinha mais ninguém em volta. Dou de cara com o presidente Lula. E ele me cumprimenta e fala: Camilo, cadê o livro que você ia escrever da Marisa? Você escreveu o livro? Eu falo: Lula, não escrevi o livro. Você sabe que eu não escrevi o livro. Não fiz nenhuma entrevista com você, com ninguém. E ele responde assim: agora eu que vou ter que te falar tudo o que ela ia te falar. E aquilo me pegou de surpresa, porque eu achei que eu nunca mais fosse fazer o livro. E daí ele até brinca comigo na hora e fala assim: vai ser bom, porque eu vou poder falar mais bem de mim do que ela falaria. E eu respondi para ele, eu falei: Lula, o livro não é sobre você, o livro é sobre ela. Ninguém vai ficar falando bem de você no meu livro. E daí ele riu, não sei o quê, me abraçou, todo emocionado, né? Olho vermelho, aquela coisa toda. Um momento muito, muito duro, muito difícil. Mas aquilo ficou na minha cabeça nos dias depois, né? Morte, enterro, missa de sétimo, cremação, missa de sétimo dia. Eu escrevi uns 2 artigos sobre ela, foram publicados naquela semana, e daí eu falei, puta, eu vou fazer esse livro. E daí acabou que foi uma coisa, uma loucura, né? Porque eu queria sentar com ela, que ela contasse tudo. Sem ter ela, eu entrevistei 100 pessoas para fazer o livro, e o Lula foi preso. Eu tive 1 ou 2 entrevistas com o Lula, e quando eu ia voltar nele para um monte de pergunta, um monte de dúvida, um monte de história, ele ficou aquele período mais de 1 ano preso, 1 ano e meio preso. Então foi punk, acabei me virando para fazer o livro, sem ela e sem ele, praticamente. 3 anos para fazer o livro? Foram 2 anos para fazer o livro, mas mais um período de procurar editora, né? Não foi uma coisa... Mandei para umas 3 editoras e depois um período lá de edição, fechar caderno de fotos, e vem, muda, aquela coisa toda que os livros têm, né? Prefácio, apresentação. Claro. Então ficou 3 anos para sair o livro. Ele saiu no 3º aniversário da morte da Marisa. Sim, eu me lembro disso, eu me lembro. Camilo, você estava nos contando que você trabalhou na Comissão Municipal da Verdade e preparou o relatório da comissão. O relatório, como é que você foi do relatório a este livro com um título tão curioso? Vala de Perus, uma biografia. Por que esse título? E qual foi a importância de resgatar essa história? A Comissão da Verdade de São Paulo, ela tinha um mandato muito claro. Ela era para investigar as violações de direitos humanos praticadas pela Prefeitura de São Paulo, ou que tivesse a Prefeitura de São Paulo como vítima, ou os funcionários, servidores da Prefeitura de São Paulo. Ela não ia investigar os crimes que aconteceram na cidade de São Paulo. Já tinha tido a comissão estadual, a própria Câmara dos Vereadores já tinha feito uma comissão municipal da verdade do Legislativo Municipal, e a Prefeitura de São Paulo, ela cria, né, o Rogério Sotile, estava acompanhando a gente aqui, acho que deve estar acompanhando, era o secretário municipal de Direitos Humanos. Daí, durante o período de vigência da comissão, mudou para o Suplicy, que já era o secretário quando eu entrei,
mas ela tinha essa característica lá no Diário Oficial, quando cria, de investigar. E aí, Breno, a gente chegou à sensação de que a principal violação de direitos humanos cometida pela Prefeitura de São Paulo foi a Vala de Perus. Porque a Vala de Perus foi a ocultação de cadáveres pelos cemitérios que são municipais. Então, em algum momento ali, um servidor do município, e a ocultação foi deliberada. As histórias de que as apurações, não só nossa, mas desde a CPI de Perus, teve uma CPI na Câmara Municipal de 90, 91, que durou 6 meses. E a Tereza Lajolo, que foi a presidente, a coordenadora da nossa Comissão da Verdade em 2015 e 2016, ela tinha sido a relatora da CPI, da Comissão de 90 a 91. Então, assim, tinha perseguição, tinha demissões na Prefeitura de São Paulo por conta de atividade política, militância política, mas no episódio da Vala de Perus, você tinha ali a execução, o desaparecimento forçado e a ocultação deliberada de cadáveres, porque os nomes verdadeiros eles eram conhecidos. Os laudos do ML, eles traziam, em geral, os 2 nomes, o nome verdadeiro e o nome usado na guerrilha, o nome de clandestinidade dessas vítimas do regime militar, da ditadura militar. E daí, na hora de enterrar, houve a escolha por enterrar com o nome clandestino. O nome clandestino, Breno, ele só funciona na organização clandestina. Porque tirando as famílias em que os pais eram militantes, que os irmãos eram militantes, você não contava o seu nome de guerra, o seu nome de clandestinidade para os seus pais, como você não contava o seu nome de batismo para os companheiros de guerrilha. Quando você é morto e você é enterrado com o nome de clandestinidade, a família não te encontra, porque a família vai te procurar nos MLs, nos cemitérios, pelo seu nome de batismo, de registro. E se você está enterrado com outro nome, eles não vão localizar. Então era uma opção para que as famílias não encontrassem. Só que eles foram enterrados em covas comuns no cemitério, 71, 72. O cemitério Dom Bosco, em Perus, ele é inaugurado em 71. Ele foi construído pelo Paulo Maluf, prefeito de São Paulo, inaugurado em março de 71, para enterrar os indigentes, os desconhecidos, os não reclamados. E ali você junta vítimas da Rota, que foi criado em 70, um batalhão de elite da Polícia Militar de São Paulo, com salvo-conduto para matar pretos, pobres e periféricos. Você tem o enterro das vítimas dos esquadrões da morte, né, os grupos de extermínio que operavam, e eles são enterrados em covas comuns, nas quadras do cemitério, e em 75 para 76, houve, novamente deliberadamente, a decisão de se exumar, tirar esses corpos que estavam enterrados como indigentes em diversas covas do cemitério e enterrar todos num buraco cavado na terra, num gramado, sem nenhum registro na prefeitura, sem nenhuma indicação nos mapas, sem planta, feita totalmente sob sigilo. Mais de 1.000 ossadas foram retiradas de suas tombas. Camilo, sabe-se quem tomou essa decisão? A decisão, ela foi... o governo, quando teve essa decisão, foi Miguel Colassuono, prefeito, em 75, a exumação de diversos cadáveres ali. Publicamente, o que se vende é a ideia de que precisava liberar espaço no cemitério para a chegada de novos corpos. A CPI mostrar que isso era bobagem, porque metade do cemitério estava ainda virgem, estava traçado sem ninguém, sem nenhum... E o cemitério era muito novo. 71 ele foi inaugurado, em 75 não precisava ter feito a exumação de ninguém, porque em 4 anos, menos da metade do cemitério tinham sido ocupados, e a tradição é você fazer a exumação,
a gente vai falar umas coisas que às vezes pode parecer, para quem não, né, é trágico, mas enfim. Depois de um tempo, você não precisa de aquele tamanho do caixão, você consegue tirar, reduz as ossadas numa caixinha menor, é assim que é feito, em todos os cemitérios, em todos os países. Enterra embaixo da própria cova ali, porque ele ocupa um espaço muito menor e abre o espaço de cima do caixão para um corpo ser colocado ali. Mas a ideia, Brena, as coisas é muito perverso, assim, né? Porque a ideia, eles estavam batalhando, até 75, tinha uma disputa para se construir um crematório nesse cemitério Dom Bosco de Perus, que ele foi tentado construir já na época do Maluf, de um jeito assim, sala de velório, e a própria empresa, uma empresa estrangeira que tinha sido consultada para fazer a construção desse crematório, ela se recusa a fazer e fala, está muito estranho isso aqui. Vocês querem fazer um crematório sem um lugar para receber os parentes, os familiares. Por que vocês vão botar fogo num cadáver sem ter um lugar de recepção dos familiares, uma capela, sem nada desse tipo? E a coisa era construída ali assim, enfim, não era para ser um crematório, era para ser um incinerador de corpos. E a ideia ali era que esses corpos seriam incinerados. Em 75, eles resolvem... Chegou-se em algum momento a saber quantos foram os presos políticos enterrados na vala de Perus? Não, ele pode chegar a 40, então assim, tem 1.049 ossadas que foram retiradas de lá. Essas ossadas, eu no livro, quando eu falo sobre o assunto, eu falo que são todos vítimas da violência de Estado. Porque a violência de Estado, ela é a violência que a rota usa para matar pretos pobres periféricos, ela é a violência que é usada pelos grupos de extermínio, que foi usada na época para matar com anuência dos órgãos públicos, até porque você tinha um delegado da polícia do DOPS de São Paulo, que era o chefe de um dos esquadrões da morte, né, o Fleury. Até mortos da meningite foram enterrados na Vala de Perus, com uma decisão também de ocultar para dizer que o número de vítimas daquela epidemia não era tão grande assim. Era uma gripezinha, Breno. Já naquela época dos anos 70. Os militantes políticos, que daí não é o desaparecido político, ele é o militante político desaparecido, deve ser algo em torno de 20 e pode chegar a 40, 42. Como é que é essa diferença, né? Houve registro no livro do cemitério. Ele foi enterrado aqui neste cemitério. E daí não se localizou o corpo. Ele não. Você tem no livro, no cemitério, dizendo assim, por exemplo, o Torigói. Torigói era um militante político que tem um registro no cemitério dizendo que ele foi enterrado ali em 70, não lembro o ano, 73, vamos chutar. Daí, no registro do livro do cemitério, está dizendo que em 75 o corpo dele foi exumado e não diz para onde foi recolocado. É essa a tradição que aconteceu com os mais de 1.000 corpos que foram para a vala. Tem a indicação de que o corpo foi exumado, ele foi retirado do local em que ele foi enterrado antes. Às vezes com nome verdadeiro, às vezes com nome falso e às vezes sem nome. Com número, como indigente, etc. e tal. E daí não tem o local para onde ele foi reinumado. Então a gente parte, né, os militantes, os familiares que buscam desde 71 esses corpos, eles falam assim, bom, se foi exumado, se foi enterrado nesse cemitério e não tem o local para onde foi reinumado, que é o nome que se dá para reenterrado, Uhum. Está na vala. Só que não se localizou na vala.
que não se localizou na vala, porque a vala é um 1049 ossada sem nenhuma identificação. Para identificar, tem que fazer análise óssea desse material. E essa é uma novela que até hoje continua. Ela foi feita em várias etapas, em diferentes. Começou na Unicamp, em 91, enfim, agora em 2015 veio para a Unifesp, em São Paulo, foi criado o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, num convênio governo federal, governo municipal e Unifesp. Em 2018 foram identificadas mais 2 ossadas, mas essas ossadas estão lá, ainda a identificação não terminou. E é um processo de cotejamento, de comparar com o DNA hoje, mas com história, com se tem marca de bala, onde que está a marca de bala, se a cada dentária é compatível, se as medidas do crânio é compatível com as medidas da pessoa viva, das fotografias e tudo isso. Camilo, deixa eu me perguntar sobre uma outra biografia que você está escrevendo. Quem é Margarida Genevois? E por que escrever sua biografia? A Margarida Genevois, ela está viva, eu tenho encontrado ela, passei o último ano encontrando quase semanalmente, com todos os cuidados pandêmicos. Ela tem 98 anos. 98 anos. 98 anos. Então a gente está indo aí para o centenário de Margarida, no próximo ano abre o 100º ano dela. Ela é hoje a presidente emérita da Comissão Arnes, que é essa comissão de defesa, né, dos direitos humanos, que foi criada em 2019, já nessa situação de governo Bolsonaro, por alguns ex-ministros de Estado, Fernando Henrique e Lula principalmente, e algumas militâncias históricas dos direitos humanos. Ela foi presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, durante 3 momentos diferentes, nos anos 80 e 90. A Comissão Justiça e Paz de São Paulo foi fundada em 73 pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, e foi o grande braço assim, da Arquidiocese de São Paulo, da grande militância que o Dom Paulo Evaristo Arnes exerceu nesse setor aí de defesa dos presos políticos, dos torturados e dos desaparecidos políticos. E ela é uma figura, porque ela é uma pessoa... Ela nasceu no Rio de Janeiro, de uma família de notáveis advogados. Os irmãos delas são Bulhões Pedreira, que é uma família de advogados tradicional do Rio de Janeiro. Ela foi casada com um francês que era diretor executivo da Rodia, que é uma multinacional francesa, e ela tinha tudo para não precisar, ou não querer, ou não ter um envolvimento maior com direitos humanos, e ela fez ali um movimento por conta da teologia da libertação, da opção preferencial pelos pobres. Ela é muito católica. Ali nos anos 70 ela faz essa migração e abraça a igreja progressista, a igreja de Dom Paulo, e ela se torna um braço direito. No caso, a gente talvez tivesse que falar braço esquerdo, mas um braço direito de Dom Paulo Evaristo Arnes, a ponto de ter sido também a primeira mulher leiga a representar o cardeal de São Paulo em diversos eventos no mundo. Ela ia representar o cardeal de São Paulo e as pessoas achavam estranho. Mas como? Uma mulher? Você é madre? Você é irmã? Você é freira? Não, você é uma leiga. Como que você está representando um arcebispo? Então ela tem essa trajetória de militância, abraçou muitas causas, era a pessoa que foi no Araguaia, dormia ali nos casebres da região do Araguaia para ir buscar também ossadas políticas, né? A ossada, ela foi atrás da ossada do João Carlos Haas e encontrou a ossada da Maria Lúcia Petit. Tem muitas histórias que ela se envolve muito fortemente,
E é uma grande... As pessoas dizem, se referem a ela como a grande dama dos direitos humanos no Brasil. É uma trajetória fantástica, assim. Já tem título a biografia? O título é Margarida, Coragem e Esperança. Já está praticamente no prelo, ele está em pré-venda já na Alameda Editorial, no site da Alameda. Que é a mesma editora do livro do Marisa Letícia Lula da Silva. E da Vala de Perus também. Os 3 livros estão saindo, os 3 livros são pela Alameda Editorial. Uhum. E Margarida, Coragem e Esperança, porque é muito também a ideia, né? O Dom Paulo Evaristo Arnes, ele tinha esses motes, né? Ele sempre terminava de falar com as pessoas e falava coragem, coragem, e a assinatura dele era de esperança em esperança. Já está em pré-venda na editora, no site da editora. Já está em pré-venda na editora. O livro está com a editora já, e comigo estou, neste momento, concluindo os cadernos de imagens, fazendo legenda, escolhendo as últimas fotos. São 2 cadernos de fotos, mais de 100 fotografias. Legal. Muito bom. Camilo, a gente está terminando aqui a entrevista. Eu queria te fazer umas perguntas ping-pong, como é a praxe aqui para os nossos convidados. Time de futebol. Isso eu não acompanho futebol, mas é São Paulo Futebol Clube, o time de infância e adolescência. Assim. Voltou a ganhar agora, depois de meio século. O meu filho é palmeirense, minha mulher é palmeirense, eu tenho um filho palmeirense e uma filha São Paulina. E a gente fez uma disputa ali no sofá, porque era São Paulo contra Palmeiras. E virou aí uma... Meus filhos também são São Paulinos, estavam contentes essa semana. Já não sabiam mais o que era um título. Pois é. Longa espera. Livro inesquecível. Grande Sertão Veredas. É uma biografia, o Grande Sertão Veredas. É uma biografia do Riobaldo Tatarana, contado por ele. Uma biografia de ficção. Música preferida? Música preferida? Putz. Cara, Chico Buarque Vai passar. Vai passar. Filme marcante? Marvada Carne. Ídolo político? Acho que hoje Lula. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Diretos. Você 84. Teu pai deve ter te levado no colo. Tinha 4 anos. Teu pai não te aguentava no colo. Eu queria ter participado com ativismo, digamos assim. Precisava ter uns 15 anos a mais. Uns 12 já dava, né? Com 16 ali. Uma geração meio cara pintados. Camilo, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Eu tenho certeza que os nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Breno. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje, nosso convidado foi Camilo Vanucchi, jornalista e escritor. Eu queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com o Superchat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub-40 será no dia 3 de junho, quinta-feira, às 8 horas da noite. A convidada será a atriz e cineasta Beatriz Seidner. Até lá e um grande abraço.